Salmo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Até aqui. Quem não quer experimentar a felicidade, não é mesmo? Se nós fizéssemos uma pesquisa mundial com todos os habitantes do planeta Terra, com todas as pessoas que hoje estão vivas, e nessa pesquisa nós perguntássemos se elas queriam ser felizes ou se elas preferiam ser tristes, eu apostaria a minha vida que 100%, todas elas, todos nós, responderíamos que gostaríamos de ser felizes. Esse é um desejo intrínseco a cada um de nós. Ninguém quer ser triste, todo mundo quer ser feliz. A verdadeira questão, então, não é definir quem quer ser feliz, porque todos querem ser felizes. A verdadeira questão, então, é definir o que é felicidade. E se alguém perguntasse para você o que é felicidade, você saberia responder? Se alguém perguntasse para você o que é ser feliz, como é a vida de uma pessoa feliz, você saberia responder? Você sabe o que é felicidade? Todo filho de Deus deveria saber o que é felicidade. Todo filho de Deus deveria saber o que é ser feliz. Para muitos, a felicidade está diretamente ligada a ter muito dinheiro, a ter muitas posses. E pegando carona nessa ideia de felicidade, está a ideia de que a pessoa feliz é aquela que consegue experimentar todo tipo de prazeres. E essas duas ideias elas estão diretamente ligadas exatamente porque a pessoa que tem uma maior quantidade de dinheiro, de posses, naturalmente vai ser aquela pessoa que vai conseguir experimentar a maior quantidade de prazeres. Todos nós sabemos disso. A pessoa pobre, a pessoa que tem pouco dinheiro, ela vai experimentar prazeres em um grau muito menor do que a pessoa que tem muitos recursos. E se pararmos para pensar, não há nada de errado com essas duas ideias de felicidade. Porque se você prestou atenção nas pregações que fizemos no livro de Provérbios, você vai se lembrar que, ao contrário do que se diz por aí, Deus não é um estraga-prazeres. A propaganda que o diabo faz, a propaganda que o pecado faz, é que Deus é um estraga-prazeres. Mas a verdade é que Deus não é um estraga-prazeres. Vou repetir novamente. O Deus da Bíblia não é um estraga-prazeres. O Deus da Bíblia não é contrário ao prazer. O Deus da Bíblia não é avesso ao prazer. Na pregação que nós fizemos em Provérbios 31, a última pregação, nós fornecemos pelo menos 2 exemplos que mostram que o propósito de Deus na criação é que a humanidade experimente o prazer nesse mundo. E os 2 exemplos que nós vemos foi a questão, por exemplo, da nutrição, o paladar. Deus nos criou com a capacidade de sentirmos prazer enquanto estamos comendo, enquanto estamos nos alimentando. Ele poderia ter nos criado sem essa capacidade.
sem qualquer capacidade de sentir gosto, sem qualquer capacidade de sentir sabor. Mas ele nos deu essa capacidade exatamente porque ele queria que nós experimentássemos prazer enquanto estamos nos alimentando. E o outro exemplo que demos diz respeito à reprodução humana. Ele poderia ter feito com que a reprodução humana fosse sem qualquer tipo de prazer. Mas não, Deus fez questão que houvesse prazer na reprodução humana. Se Deus fosse avesso ao prazer, se Deus de fato fosse um estraga-prazeres, ele faria com que essas duas funções vitais, a vida e a continuação da espécie, a alimentação e a reprodução, fossem feitas apenas por instinto e por necessidade, e não por prazer. O problema da felicidade, então, não é que Deus seja um estraga-prazeres. O problema da felicidade é que o pecado nos oferece um atalho. O pecado nos oferece um caminho mais curto em direção ao prazer, em direção à felicidade. Ou pelo menos é isso que o pecado nos diz. E o pecado nos convence a tomarmos este atalho para o prazer com a promessa de que o prazer que ele vai nos oferecer será muito maior e mais duradouro do que o prazer que sentiríamos se nos submetêssemos às determinações de Deus quando ele criou este mundo e a nós. É dessa forma que o pecado nos convence, é dessa forma que o pecado convence a todas as pessoas. O pecado nos diz, olha, eu tenho um atalho que vai te levar mais rápido aonde você quer chegar, porque do contrário não seria um atalho, né? Não existe um atalho que você leva mais tempo, um atalho só é atalho exatamente porque você chega lá mais rápido. Eu tenho um atalho para o prazer, eu tenho um atalho para a felicidade, e na verdade não é apenas que você vai chegar mais rápido ao prazer e à felicidade, na verdade você vai sentir mais prazer do que se você se submetesse a Deus, do que se você obedecesse a Deus. É assim que o pecado convence a todos nós, é assim que o pecado convence a todas as pessoas. O pecado nos oferece um mundo de prazeres, prazeres sem restrições, prazeres infindáveis, prazeres inimagináveis. E o que você faz quando o pecado se apresenta diante de você e te oferece este mundo de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis? Você acredita no pecado e naquilo que o pecado te oferece? Ou você, com sabedoria, pensa, não, isso aqui é bom demais para ser verdade? É bom e saudável que você desconfie do pecado e das promessas que o pecado faz. Porque o pecado não tem existência própria. O que significa que o pecado não pode cumprir o que ele promete. Aqui eu entrei um pouquinho no campo da filosofia. O que eu quero dizer quando eu afirmo que o pecado não tem existência própria? Eu quero dizer que o pecado é um ser parasitário, o pecado é um parasita. O pecado só existe porque existem seres e pessoas que pecam. É só por isso que o pecado existe. Se não existissem seres e pessoas que pecassem, o pecado não existiria. Isso é um ser parasitário, um parasita que depende de um outro para existir. Na biologia, os parasitas são esses tipos de seres que se alimentam
de outros, precisam de outros para viver. Um dos mais comuns que pode sobreviver em nós são as chamadas solitárias, que muitas vezes se tornam as nossas companheiras nos nossos intestinos, podendo atingir metros e metros de comprimento. Fora de nós, elas não sobrevivem. Elas precisam de nós para sobreviver. Se eu tenho uma solitária dentro de mim e eu morro, ela vai morrer comigo. É por isso que eu disse que o pecado é um parasita. A existência do pecado depende da existência de pessoas e seres que pequem. O pecado, ele só passou a existir quando Adão e Eva pecaram. Antes de Adão e Eva terem pecado, o pecado não existia. E o pecado continua a existir porque as pessoas continuam pecando. O pecado não existe fora da humanidade porque desde que Adão pecou, o pecado mora dentro de nós, Jesus afirmou. A existência do pecado, então, está ligado e contingenciado a nós. E sendo que o pecado tem essa existência condicionada e contingenciada a nós, o pecado existe num plano muito inferior para ser capaz de cumprir as suas promessas de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis. O pecado existe num plano muito inferior. Na cadeia de existência, no topo dessa cadeia está Deus, aquele que existe por si mesmo, o eu sou, o único ser que de fato é absolutamente necessário. Em último lugar na cadeia de existência está o pecado. Como o pecado existe nesse plano tão inferior de existência, ele não tem capacidade de cumprir nada do que ele promete. É por isso que eu disse que antes que é bom e saudável que nós desconfiemos daquilo que o pecado oferece, exatamente porque ele não pode cumprir aquilo que ele oferece. Agora, se o pecado, ou melhor, sendo que o pecado não tem capacidade de cumprir as suas promessas de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis, você sabe qual é o único ser que existe por si mesmo, num plano mais elevado possível de existência, que pode cumprir as suas promessas de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis? Você acertou se respondeu o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é aquele ser que existe no topo da cadeia da existência. É o único ser absolutamente necessário. É o único ser que existe por si mesmo. Eu sou o que sou, disse Deus a Moisés. Ou eu serei o que serei, também pode ser traduzido dessa forma, o hebraico. Deus é o único que existe por si mesmo. E sendo Ele, então, o único que existe por si mesmo, Ele é o único que consegue cumprir essas promessas de prazeres infindáveis, irrestritos e inimagináveis. As promessas de prazer e felicidade que Deus nos faz na sua palavra jamais podem ser boas demais para serem verdade, porque o Deus que faz essas promessas é aquele que nos criou e nos sustenta. Então, nada daquilo que nós encontramos na palavra de Deus, nada disso nós podemos olhar e pensar, não, isso aqui é bom demais para ser verdade. Porque o Deus que faz essas promessas foi o Deus que nos criou, foi o Deus que nos sustenta. Considerando então que para o Deus da Bíblia a pessoa feliz é aquela que é capaz de experimentar prazeres, você sabe o que esse salmo tem a te ensinar acerca de Deus e da busca da felicidade? Este salmo te ensina que você deve procurar a felicidade
na lei de Deus e não no pecado. Porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. É isso que esse salmo te ensina. Que você deve buscar a felicidade na lei de Deus. Porque as promessas que Deus faz na sua lei, na sua palavra, de felicidade e de prazeres, não são promessas boas demais para serem verdade. São promessas que de fato podem ser cumpridas. E serão cumpridas à medida em que nós obedecemos a lei de Deus. Não acredite nas promessas que o pecado te faz, porque se você buscar a felicidade pela prática do pecado, talvez você até experimentará alguma medida de prazer. Mas esse prazer será tão ínfimo e passageiro diante da destruição eterna que te aguarda logo ali adiante. A verdadeira felicidade está na obediência à lei de Deus, porque Deus é aquele que criou este mundo e a nós. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. O Espírito Santo fez questão de colocar este salmo na Bíblia para te admoestar e animar a buscar a felicidade e o prazer sempre de acordo com os mandamentos de Deus. Procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. O título dessa pregação é Busque ser feliz a todo custo. Esse é o título da pregação. Busque ser feliz a todo custo. E como a busca da felicidade está ligada à obediência à lei de Deus, quando nós dizemos busque ser feliz a todo custo, nós estamos dizendo obedeça à lei de Deus a todo custo. Busque ser feliz a todo custo. Obedeça à lei de Deus a todo custo. Procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. Essa foi uma introdução longa. Salmos. O livro de Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. O livro de Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. E pode até parecer estranho que nós falemos nesses termos, em termos de um livro mais importante do que o outro. Porque é óbvio que por ser a revelação de Deus a nós, tudo que está escrito na palavra de Deus é importante. Todos os seus livros e tudo aquilo que nós lemos nesses livros é importante e verdadeiro. E mesmo isso sendo verdade, ainda assim nós podemos afirmar que o livro dos Salmos é um dos livros mais importantes da palavra de Deus. E por que isso? Porque no livro dos Salmos nós encontramos as orações. No livro dos Salmos nós encontramos as canções, no livro de Salmos nós encontramos as meditações, no livro de Salmos nós encontramos as lamentações do povo de Deus na sua jornada neste mundo, nas mais variadas circunstâncias da vida. Em Salmos nós encontramos as orações, as canções, as meditações e as lamentações do povo de Deus nas suas jornadas neste mundo, em todas as circunstâncias da vida. Você recebeu uma grande bênção de Deus. E quer saber como louvar a Deus por essa bênção recebida? O livro de Salmo te ensina como. Porque em Salmos, nós temos vários salmos que retratam exatamente o louvor que Deus recebe e que Ele deseja receber quando nós recebemos dele uma grande bênção. Você está no meio da provação, você está no meio da tribulação, mas você está confiante de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te salvar, mas você não sabe como expressar essa confiança e essa fé em Deus. O livro de Salmos te ensina como e com quais palavras você deve expressar a tua fé no livramento de Deus.
Você está no meio da provação e da tribulação e você se sente desesperado porque parece que Deus se esqueceu de você e que Deus não está nem um pouquinho interessado em te livrar, em te salvar. Você não sabe como expressar a tristeza do teu coração e o desespero que você sente. O livro de Salmos te ensina como e com quais palavras você pode expressar a Deus a tua tristeza e o teu desespero. O livro de Salmos contém as orações, as canções, as meditações e as lamentações do povo de Deus na sua jornada neste mundo, em todas as circunstâncias da vida, seja no momento da bênção, seja no momento da provação, no momento do desespero, no momento da batalha em que você está confiante em Deus, no momento da batalha em que você perdeu toda a confiança. O livro de Salmos trata exatamente disso. É por isso que esse livro é um dos mais importantes da palavra de Deus, porque ele nos ensina de forma prática a lidarmos com a alegria e com a tristeza. Esse livro nos ensina de forma prática a lidarmos com a confiança e com o desespero. O salmo de abertura deste livro, que serve para, por assim dizer, estabelecer o tom e a pressuposição básica do restante do livro, o salmo de abertura é o resultado, nós não sabemos qual é o autor desse salmo, mas este salmo, ele é o resultado de uma meditação profunda que o seu autor fez acerca da lei de Deus e da felicidade terrena e eterna da humanidade redimida. Nós lemos o versículo 1 que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E essa expressão aqui, bem-aventurado, ela não é estranha a nós. Há uma passagem muito famosa na Bíblia que contém várias vezes essa expressão. Se ao lermos aqui a expressão bem-aventurado, nós nos lembramos das bem-aventuranças que Jesus pronunciou no Sermão do Monte, parabéns para nós. Porque às vezes a gente se engana um pouco. Às vezes a gente pensa que só porque uma palavra ou uma expressão aparece em uma passagem da Bíblia, em outra passagem da Bíblia, a gente pensa que seja a mesma palavra, grega ou hebraica. Na maioria das vezes não é assim. Mas nesse caso, é assim. O Antigo Testamento, como vocês sabem, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas no período interbíblico, ou seja, naquele intervalo de 400 anos, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, entre o último profeta que falou e o nascimento de Jesus, esse chamado período interbíblico, um período de mais ou menos 400 anos. Nesse período, o povo de Israel traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Porque vocês devem saber que o povo de Israel ele foi disperso entre as várias nações, por causa do pecado deles. Eles foram restaurados depois da terra de Israel, mas nem todo o povo de Israel voltou. Foi só o remanescente que voltou para Jerusalém, nos dias de Esdras e Neemias. Muitos outros ficaram nas nações para onde eles foram. E depois foram migrando para outras nações. E logo no início, o poder maior daqueles tempos era o Império Babilônico. Depois veio o Império Medo-Persa e depois veio o Império Grego. E muitos desses judeus que não voltaram para a terra de Israel, nos dias de Esdras e Neemias, eles acabaram desaprendendo o hebraico. E na época do Império Grego, a língua franca, a língua mais falada
Obviamente era o grego. Então o que foi feito? Eles pegaram e traduziram o hebraico do Antigo Testamento para o grego, para que essas pessoas, esses judeus que estavam espalhados, pudessem ter a palavra de Deus na sua língua, na língua que eles falavam, o grego. E não sei se vocês já notaram, muitas vezes que os apóstolos estão fazendo uma citação do Antigo Testamento, a gente percebe que existe uma diferença na forma como eles citam o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Moisés e assim por diante. Existe uma diferença. Por quê? Porque normalmente os apóstolos eles estão citando a Septuaginta, que é essa tradução do hebraico para o grego. E essa tradução, ela, como toda tradução, ela sempre acaba envolvendo algum tipo de interpretação, que escolhe uma palavra aqui e outra ali e assim por diante. E às vezes dá uma mudança de sentido. E a palavra que Jesus usou quando ele pronunciou as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes de espírito, é a mesma palavra que traduziu o original hebraico aqui, na Septuaginta. Macários. É a mesma palavra que séculos mais tarde Jesus usaria no Sermão do Monte. Isso não é uma coincidência. Quando Jesus pronunciou as suas famosas bem-aventuranças, Jesus, ele certamente estava pensando no Salmo 1. Jesus estava pensando neste homem, nessa mulher, que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Alguns intérpretes olham para esses três verbos aqui, andar, deter-se e assentar-se, como se eles indicassem uma progressão. A pessoa primeiro está andando, depois ela depois ela detém-se, ela para e depois ela se assenta. Mas talvez essa não seja a melhor interpretação. Talvez essa ideia de progressão ela fosse verdadeira se o Salmo dissesse algo como: feliz o homem que não anda por perto dos ímpios, nem se detém para ouvir os ímpios e nem se assenta para falar com eles. Quer dizer, primeiro ele está andando por perto, depois ele para ouvir o que eles estão dizendo, e depois ele se assenta para conversar com eles, para falar as mesmas coisas que eles estavam falando. Mas não é isso que o versículo nos diz. O versículo não diz andar por perto dos ímpios. O versículo fala de andar segundo o conselho dos ímpios. No original hebraico, a palavra conselho tem o significado de plano. Andar segundo o plano dos ímpios. Andar segundo o planejamento dos ímpios. É uma palavra que ela se refere a quando eu digo a alguém o que ela deve fazer para atingir um determinado propósito. Bem-aventurados são o homem e a mulher que não planejam a sua vida da mesma forma que os ímpios planejam as suas vidas. Felizes são o homem e a mulher que não se aconselham com os ímpios, para com eles aprender o que devem fazer para experimentarem os prazeres que Deus criou e o pecado distorceu. Então, andar segundo o conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores são expressões sinônimas, que querem dizer a mesma coisa, que expressam a mesma realidade espiritual. Isso é muito comum na poesia hebraica. O paralelismo, a repetição de ideias com palavras diferentes. Durante as pregações que nós fizemos em Provérbios, nós aprendemos que na linguagem bíblica, o verbo andar e o substantivo caminho, quando não são usados nos seus sentidos literais, ou seja, quando não se está falando de fato
de uma pessoa andando, e quando não se está falando de um caminho, como por exemplo o caminho de Jerusalém para Jericó, essas duas palavras, andar e caminho, apontam para o estilo de vida do indivíduo. Quando são usadas no sentido figurado, andar e caminho apontam para o estilo de vida de uma pessoa. Por exemplo, João, o apóstolo João, na sua epístola, 1 João 2,6, ele escreveu o seguinte: quem afirma estar nele, quem afirma estar em Jesus, também deve andar como ele andou. João não está dizendo que nós devemos imitar a forma como Jesus caminhava. O compasso, como ele mexia os braços quando ele andava, a distância que ele dava um passo do outro. Né? Porque, não sei se vocês já perceberam, cada pessoa tem um jeito de andar diferente. João, obviamente, não está afirmando que nós devemos imitar a forma como Jesus se movia neste mundo. Quando João escreveu, quem afirma estar nele deve também andar como ele andou, o sentido é que quem afirma crer em Jesus deve viver o mesmo estilo de vida que Jesus viveu. E quando Jesus afirmou, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, Jesus estava dizendo que quem vive um estilo de vida contrário ao ordenado por Deus será destruído. Então, ao meditar com profundidade acerca da lei de Deus e do que é a felicidade e do significado de ser feliz neste mundo, o autor deste salmo chegou à conclusão que felizes são o homem e a mulher cujos estilos de vida são completamente opostos ao estilo de vida dos ímpios, ao estilo de vida dos pecadores, dos escarnecedores. Nós sabemos que os ímpios são aqueles que fazem o mal. Nós sabemos que os pecadores são aqueles que, obviamente, cometem o pecado. Mas quem são os escarnecedores? De quem os escarnecedores zombam e escarnecem? Os escarnecedores são aqueles que ridicularizam a Deus. Os escarnecedores são aqueles que falam contra Deus e que vivem como se Deus não existisse e como se Deus não os haveria de julgar. Esses são os escarnecedores. No final das contas, todos os ímpios e pecadores escarnecem de Deus. Porque as suas maldades e pecados demonstram que eles não creem na existência de Deus, e que eles não acreditam que serão julgados no futuro por tudo que fazem. Como é o teu estilo de vida? Você planeja a tua vida segundo os mesmos princípios que os ímpios usam para planejar as suas vidas? Quando você não sabe o que deve fazer, de quem você busca o conselho? Dos ímpios? É com os ímpios que você busca aprender o que deve fazer? Se alguém fosse julgar o teu estilo de vida, essa pessoa chegaria à conclusão que você é um filho de Deus, ou ela concluiria que você é um ímpio? Você busca a felicidade no pecado, como fazem os pecadores? Você se deixa enganar pelo pecado, crendo que ele pode dar prazeres maiores e mais duradouros do que os prazeres oferecidos por Deus? A tua vida e tudo que você faz é um testemunho que honra a Deus, ou a tua vida é uma zombaria de Deus e do juízo de Deus? Essas perguntas são importantes. Não busque a felicidade e o prazer no pecado,
então você encontrará apenas a morte. Busque a felicidade e o prazer na lei de Deus. Versículo 2. O homem feliz, o homem bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, exatamente porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Busque a felicidade e o prazer na lei de Deus e medite na lei de Deus durante o dia e durante a noite, para que você saiba o que deve fazer. E então experimente a felicidade e o prazer que apenas Deus pode te dar. Lei, aqui no original hebraico, é a palavra Torá, que significa lei, instrução, e é também a palavra que descreve o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os 5 livros de Moisés. Infelizmente, por mais incrível que pareça, interpretações erradas da palavra de Deus fizeram com que parte da igreja cristã tenha se tornado antinomiana. E antinomiana é um palavrão que significa simplesmente contrário à lei. Anti, contrário, e nomos, no caso, lei. Antinomianismo. A igreja cristã, nos últimos anos, na verdade, nos últimos séculos, em grande medida tem se tornado antinomiana, contrária à lei. E, obviamente, a lei aqui é a lei de Deus. É incrível como isso aconteceu. Com relação a esse assunto, talvez o texto bíblico mais distorcido seja Romanos 6,14. E aqui, vocês vão se lembrar que eu estou repetindo uma argumentação que eu usei na pregação que fizemos em Provérbios 29. Romanos 6,14 diz o seguinte: pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos pegam esse versículo, que na verdade não é um versículo inteiro, ele só está sendo citado pela metade. Eles pegam a metade desse versículo citado fora do contexto e eles interpretam isso como se o crente do Novo Testamento nada tivesse a ver com a lei de Deus no Antigo Testamento. Mas não é isso que Paulo quer dizer em Romanos 6,14. Quando nós lemos todo o contexto de Romanos 6,14, fica claro que em nenhum momento Paulo está ensinando que o crente do Novo Testamento não deve obedecer à lei de Deus. Pelo contrário, se a gente lê todo o livro de Romanos, por exemplo, em Romanos 3, Paulo diz que nós somos salvos não pela obediência à lei, mas pela graça de Deus, pela fé. Mas então nós anulamos a lei pela fé? Paulo diz não, pelo contrário, nós estabelecemos a lei. Romanos 6, versículos 11, 14 a 14 diz o seguinte: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todo esse contexto nos informa que o fato de Deus ter nos salvado pela sua graça, ou seja, sem a concorrência, sem a ajuda das nossas boas obras de obediência à lei, tudo isso não significa que nós recebemos de Deus a permissão para pecar. Porque em última instância, quando alguém diz: como nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, eu não tenho obrigação de obedecer à lei, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu tenho a possibilidade de Deus estar me dando a permissão para pecar. É isso que eu estou dizendo.
Paulo viu a necessidade de argumentar dessa forma, porque como nos nossos dias, nos dias dele, muitas pessoas diziam, se a salvação é pela graça e não pelas obras da lei, isso quer dizer que eu não preciso cumprir as obras da lei. Eu não preciso obedecer à lei de Deus. E aqui que está a questão, porque o pecado nada mais é do que a desobediência à lei. O pecado só é pecado porque aquela ação é uma ação de desobediência à lei. Paulo vai dizer, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não teria conhecido o pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não teria pecado algum, diz Paulo. Porque a cobiça só é pecado porque a lei diz, não cobiçarás. Se a lei não dissesse que eu não devo cobiçar os bens do meu próximo, a esposa do meu próximo, ou no caso das mulheres, o marido da próxima, a cobiça não seria pecado. Deus não consideraria pecado as pessoas cobiçarem aquilo que pertence a outra pessoa no seu coração. Só é pecado porque a lei diz, não cobiçarás. A mentira só é pecado porque a lei diz, não prestarás falso testemunho. Todos os comportamentos, ações e palavras que são considerados pecados pela palavra de Deus, eles são de fato pecados unicamente porque a lei de Deus assim afirma. Então, sendo que a preocupação de Paulo em Romanos 6 é nos mostrar que a salvação pela graça não significa que Deus está nos dando a permissão para pecar, e sendo que todo e qualquer pecado é a transgressão e a desobediência da lei de Deus, quando Paulo escreveu, não estais debaixo da graça, mas debaixo, não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele jamais poderia estar afirmando que os crentes do Novo Testamento não estão obrigados a obedecer à lei do Antigo Testamento. Qualquer que seja o significado de pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça, qualquer que seja o significado dessa frase, dessa expressão, ela jamais poderá significar que os crentes do Novo Testamento não têm a obrigação de obedecer à lei de Deus no Antigo Testamento. Porque se fosse este o caso, então Paulo estaria se contradizendo, porque no mesmo contexto, ele diz que nós não devemos apresentar os nossos membros como instrumentos do pecado. Agora, como é que eu não apresento os membros do meu corpo como instrumentos do pecado? Como é que eu faço isso? Como é que eu apresento os meus membros? Como é que eu não apresento os membros do meu corpo, como instrumento da mentira, do engano, do roubo, da imoralidade sexual? Como é que eu faço isso? Obedecendo a lei de Deus. É a única forma. Eu só não vou oferecer o meu corpo como instrumento da imoralidade sexual se eu cumprir aquilo que a lei me diz. Não adulterarás. Então, quando o versículo 2 nos diz aqui que a verdadeira felicidade e prazer são encontrados na lei de Deus e na energia que nós empenhamos quando meditamos na lei de Deus de dia e de noite, de modo nenhum os crentes em Jesus estão isentos dessa responsabilidade. Nós não estamos isentos daquilo que o versículo 2 diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um outro exemplo rápido aqui que eu me lembrei agora, não coloquei aqui no sermão, mas eu me lembrei agora. Na última pregação nós vimos lá em Provérbios 31, nos primeiros 9, 10 versículos, acho que nos primeiros 9 versículos, nós vimos as palavras que a mãe do rei Lemuel ensinou a ele concernente à responsabilidade dos reis. E daí quando nós chegamos no versículo 9, eu afirmei, me colocando no lugar de vocês, dizendo, bom, isso aqui é muito apropriado para reis, mas nós não somos reis. Nós não estamos numa posição de autoridade, nós não temos um reino.
E daí eu lembrei vocês que em Jesus nós somos feitos reino e sacerdócio. Em Jesus nós somos feitos para Deus reis e sacerdotes neste mundo. E o que é que a lei de Deus afirma que os reis de Israel deveriam de fazer? Eles deveriam de ter uma cópia da lei de Deus para si, para que eles pudessem ler a lei de Deus todos os dias e meditar nela para saber como fazer justiça no seu reino. Sendo que nós somos reis e sacerdotes para Deus, em Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Aquele mandamento se aplica a nós também, porque nós somos reis e sacerdotes na nova aliança. Isso quer dizer que não era apenas Davi, Salomão e os reis de Judá e Israel que deveriam ter uma cópia da lei de Deus e meditar na lei de Deus de dia e de noite para descobrir o que eles deveriam de fazer e como fazer justiça no seu reino. Nós também devemos fazer isso. Então, de modo nenhum nós estamos isentos daquilo que o versículo 2 nos diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora é óbvio que existem aspectos da lei que foram encerrados por Jesus. Eu sempre gosto de afirmar em tom de brincadeira que nós não vamos sacrificar nenhum animal aqui hoje à noite. Obviamente porque todos os sacrifícios, todas aquelas festas, todas aquelas cerimônias, elas apontavam para o sacrifício de Jesus, para a morte de Jesus. Então, obviamente, tudo isso foi encerrado por Jesus. Fazer qualquer tipo de sacrifício seria negar a eficácia do sacrifício de Jesus. Agora, os aspectos da lei que governam o comportamento moral das pessoas, eles permanecem válidos e obrigatórios. E mesmo os aspectos civis da lei nos mostram como nós aplicamos esses aspectos morais nas mais diferentes circunstâncias e contextos. Você quer vencer as tentações? Você quer se fortalecer contra o pecado? Então não existe outro caminho a não ser o caminho da obediência à lei de Deus. Você quer experimentar toda a gama de felicidade e prazer que a palavra de Deus promete aos filhos de Deus? Então não existe outro estilo de vida além do estilo de vida que Deus ordena na sua lei. É necessário que o nosso prazer esteja na lei de Deus. É necessário que nós meditemos na lei de Deus dia e noite. Se o nosso prazer estiver na lei de Deus, e se meditarmos na lei de Deus, então nós aprenderemos o que devemos fazer e estaremos cada vez mais fortalecidos contra o pecado e contra a tentação. E o resultado da nossa obediência a Deus é mostrado no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. O resultado da nossa obediência a Deus será a frutificação das nossas vidas, de tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós, de acordo com o propósito pelo qual Ele nos criou e nos salvou. Prosperar aqui não tem o sentido de prosperar financeiramente. Até pode ter esse sentido, mas não tem esse sentido necessariamente. Prosperar tem o sentido aqui de sermos capazes de cumprir os propósitos pelos quais Ele nos criou e nos salvou. Isso é prosperar. Prosperar tem o sentido de sermos capazes de cumprir o plano de Deus para as nossas vidas.
E é por isso que eu disse, pode ter o sentido de prosperar financeiramente, mas não necessariamente. Porque talvez o plano de Deus para alguns de nós seja que de fato nós prosperemos financeiramente. Não meramente para que sejamos ricos, não meramente para que sejamos milionários, mas para que nós tenhamos a capacidade de usar as riquezas que Deus nos deu para o avanço do seu reino. Talvez com relação a outros, talvez o plano de Deus não seja uma abundância de riquezas e de posses. Prosperar aqui significa sermos capazes de cumprir os propósitos pelos quais Deus nos criou e nos salvou. Deus tem um propósito específico para cada um dos seus filhos. Deus tem um plano específico para cada um dos seus filhos. E normalmente quando é falado dessa forma, quando os pastores falam dessa forma numa pregação, normalmente se pensa em termos de ministério. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito para ti. Aí normalmente se pensa em ministério. Deus quer que eu seja um pregador. Deus quer que eu seja um evangelista e assim por diante. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque lembre-se aquilo que nós falamos antes. Todos os filhos de Deus são reis e sacerdotes. A função de pregador, a função de pastor, evangelista, pastor, mestre, assim por diante, ela não é superior a qualquer outro filho de Deus, que não seja um pastor, que não seja um pregador, e assim por diante. São chamados distintos. Deus tem um propósito, Deus tem um plano específico para cada um dos seus filhos. Deus deseja usar cada um dos seus filhos de acordo com esse plano, de acordo com esse propósito. E a verdadeira felicidade e prazer são encontrados quando cumprimos por completo o propósito pelo qual Deus nos criou e salvou. É aí que nós encontramos felicidade, é aí que nós encontramos o verdadeiro prazer. Quando nós cumprimos o propósito pelo qual Deus nos criou. E é fácil de entender a razão do porquê a nossa felicidade e prazer dependem de cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Acho que todos nós já tivemos a oportunidade de usar algum tipo de ferramenta, algum tipo de equipamento para fazer qualquer tipo de trabalho. Agora, quando o fabricante fabricou, me perdoe a redundância, quando o fabricante fabricou aquela ferramenta ou aquele aparelho, ele determinou no manual como aquela ferramenta e aquele aparelho devem ser usados para garantir um trabalho bem feito e para garantir o bom uso e para garantir, como é que eu posso dizer, que aquela ferramenta, que aquele equipamento não vão estragar. A vida útil, exatamente, é essa expressão que eu estava querendo, para garantir a vida útil daquele aparelho, daquele equipamento, daquela ferramenta. Por exemplo, se eu tentar usar uma chave de fenda como martelo, não vai ser muito eficaz, né? Porque por mais que eu bata ali, a chave de fenda ela não tem aquele peso para conseguir fazer o prego entrar na madeira, e eu vou acabar estragando a chave de fenda, porque eu vou pegar na parte de metal ali e vou bater na parte de plástica ali onde eu seguro, e aquilo ali vai acabar ferindo aquilo ali até que daqui a pouco estraga e não tem mais como usar aquela chave de fenda. Ou um outro exemplo, talvez eu queira abrir um furo nessa parede de concreto. E o que eu devo fazer? Eu devo pegar uma furadeira, colocar uma broca apropriada, não uma broca para metal, não uma broca para madeira, mas uma broca para concreto, e eu abro o furo. Eu perfuro essa parede aqui.
Agora talvez eu poderia pegar uma batedeira dessas de cozinha, enjambrar nela uma broca e tentar furar. Eu não vou conseguir. Porque a batedeira ela é muito boa para bater ovos. Né? Para misturar farinha ali, para fazer um bolo, fazer um pão, uma torta, qualquer coisa. Mas ela não foi feita. Ela não tem a potência suficiente para perfurar uma parede. Se eu forçar muito ali e com força tentar enfiar aquela broca ali na parede com a batedeira, eu vou provavelmente, ou eu vou queimar o motor dela, ou eu vou diminuir muito a vida útil daquela batedeira. Porque ela não tem o torque suficiente. Vai ter um momento, eu vou estar fazendo tanta pressão nela, que daqui a pouco até o motor vai parar de girar por causa da pressão, ela não consegue dar o torque necessário para girar ali, e eu vou ficar pressionando ela, daqui a pouco o motor queima. Eu não vou conseguir furar e eu vou estragar a batedeira. É assim, é a mesma coisa que nós experimentamos quando nós não cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus nos criou para um propósito, e se nós agirmos nas nossas vidas de forma contrária a esse propósito, nós vamos destruir a nós mesmos. Da mesma forma que eu destruí aquela furadeira, aquela batedeira, tentando abrir um furo numa parede de concreto. A verdadeira felicidade, uma vida de felicidade e de prazer, nós experimentamos quando nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos criou. E os aspectos gerais e absolutos do propósito pelo qual Deus nos criou e salvou, nós encontramos na lei de Deus. Isso se aplica a todas as pessoas, não importa as individualidades dela, não importa a diferença do plano de Deus para um ou para outro, a lei de Deus abarca a todas as pessoas. Eu vou encontrar felicidade e prazer na minha vida quando eu estiver cumprindo o propósito pelo qual Deus me criou, quando eu estiver vivendo uma vida de obediência à lei de Deus. Aí eu vou estar me autopreservando, eu vou estar estendendo a minha vida útil, vamos dizer assim, neste mundo. E eu vou experimentar felicidade, contentamento, prazer. Mas se nós dispusermos de nós mesmos de forma contrária à palavra de Deus, então não apenas nós não cumpriremos o propósito de Deus para nós, como também nós nos destruiremos pela prática do pecado. Não existe ninguém, a lei de Deus, que possa determinar aquilo que é bom e mal para nós, porque Deus é aquele que nos criou. Da mesma forma que a empresa, a fábrica que fabrica uma ferramenta, um equipamento, qualquer coisa que seja, eles é que têm a capacidade de determinar aquilo que é bom e aquilo que é mal para aquele equipamento? Eles é que podem dizer, olha, isso aqui não pode ser usado perto de umidade. Não, tu tem que guardar isso aqui, não pode ter umidade, porque a umidade vai entrar aqui, vai oxidar determinadas partes aqui e não vai funcionar. Eles é que podem determinar como é que deve ser usado ou não, porque eles sabem como foi projetado aquilo ali. Deus é que nos criou, Deus foi aquele que nos projetou. Ele sabe aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para nós. Por isso que Ele é o único que pode determinar aquilo que é bom e aquilo que é mal. E o pecado de Adão e Eva foi exatamente rejeitar isso. O pecado de Adão e Eva foi exatamente dizer, não, o Senhor não tem nem o poder e nem a capacidade de determinar aquilo que é bom e aquilo que é mal para nós. Nós é que vamos fazer isso por nós mesmos. O pecado de Adão e Eva foi esse. Querer ser independente de Deus. Não querer reconhecer que Deus é aquele que determina o bem e o mal, o certo e o errado.
Se quisermos experimentar a verdadeira felicidade e prazer, nós temos que cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. E muitas vezes, principalmente no contexto pentecostal, as pessoas acabam ficando neuróticas para descobrir qual é o propósito de Deus para mim. E as pessoas ficam à espera de algum tipo de revelação especial, de algum tipo de sonho, de algum tipo de profecia, de línguas interpretadas que vão dizer, olha, isso que você deve fazer. Mas na verdade é muito mais simples descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas à medida em que nós obedecemos a Ele. E à medida em que nós planejamos as nossas vidas, não segundo conselhos dos ímpios, mas segundo a lei de Deus. Então eu tenho o meu prazer na lei de Deus, eu medito na lei de Deus de dia e de noite, eu sei aquilo que a lei de Deus diz que é bom, agradável e desejável, e eu sei aquelas coisas que a lei de Deus, que Deus me diz na sua lei, que não são boas, nem agradáveis e nem desejáveis. Então o que eu faço? Eu começo a planejar a minha vida de acordo com aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, agradável e desejável. E eu planejo a minha vida e eu começo a tomar ações e posições em direção a esse meu planejamento. E eu oro a Deus para que Deus me abençoe em todas as coisas que eu estou fazendo. E vão ter coisas que vão dar certo, que eu vou conseguir fazer. Quando eu consigo fazer aquilo, esse meu planejamento segundo a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, eu começo a descobrir, opa, aqui eu sei que aqui está o propósito de Deus para mim. Porque se esse não fosse o propósito de Deus para mim, eu não conseguiria ter feito isso aqui. Deus não teria me ajudado a realizar isso aqui. Então eu simplesmente continuo indo naquela direção que está dando certo. Agora, se eu tento fazer alguma coisa de acordo com a lei de Deus, de acordo com aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, agradável e desejável, e por algum motivo aquilo não dá certo, eu sei, opa, talvez aqui não seja o propósito de Deus para mim, pelo menos não nesse momento. Isso não quer dizer que eu deva desistir daquilo, isso quer dizer que eu devo simplesmente continuar orando e buscar na palavra de Deus outras coisas que eu possa fazer. E eu vou vivendo a minha vida diária neste mundo, planejando de acordo com a lei de Deus e colocando em prática aquilo que eu posso colocar em prática de acordo com a lei de Deus. É assim que nós descobrimos qual é o propósito específico de Deus para nós. Não precisa haver toda aquela neurose de querer ter uma profecia, um sonho ou qualquer coisa assim. Quando obedecermos à lei de Deus, prosperaremos em tudo o que fizermos, porque tudo o que fizermos será sido conforme a sua lei. Tudo o que fizermos será sido de acordo com a vontade de Deus. Versículo 4. Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha, são como a palha que o vento espalha. Os ímpios jamais encontram a verdadeira felicidade e prazer neste mundo exatamente porque eles desprezam a lei de Deus. E é por isso que, em vez de prosperarem em tudo o que fazem, os ímpios são como a palha que é dispersada pela mais suave brisa. Não é preciso um furacão, um vendaval para espalhar a palha. Basta uma brisa suave. A palha é tão leve que qualquer ventinho espalha ela. Aqui nós vemos um contraste entre as obras dos justos e as obras dos ímpios. As obras dos justos permanecem para sempre.
quê? Porque ao obedecer à lei de Deus, o justo está edificando, usando aquela imagem de Jesus, que Jesus usou no Sermão do Monte, o justo está edificando a sua casa sobre a rocha. E daí vem as tempestades da vida, os rios sobem, a chuva vem, o vento vem, e não derrubam. Mas o ímpio, ele edificou a sua casa sobre areia. Não tem fundamento algum, não tem segurança alguma. Imagina uma casa, de fato, edificada em cima da areia. Vem uma enchente, leva toda aquela areia embora e a casa simplesmente sai flutuando em cima da água. As obras dos justos permanecem para sempre porque são feitas em concordância com a lei de Deus. Mas as obras dos ímpios são destruídas pelo próprio Deus porque foram feitas em desobediência e em rebeldia. E é por isso que os ímpios não prevalecerão com Deus no juízo. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores subsistirão na congregação dos justos. Os ímpios não prevalecerão com Deus no juízo, e nem jamais serão contados como pertencentes à igreja, como pertencentes à congregação dos justos. Aqui nós temos uma referência tanto ao juízo final, que vai ocorrer no último dia, como também aos vários juízos de Deus que ocorrem ao longo da história humana. Por vezes, pode até parecer a nós que os ímpios estão prosperando nos seus propósitos, enquanto os justos estão sendo destruídos. Mas nós só temos essa impressão porque nós estamos pegando apenas um pedacinho muito pequeno da história. A nossa fotografia da cena, ela cobre um pedaço de história muito pequeno. Se nós olharmos um aspecto maior, mais amplo, nós veremos que os justos sempre prosperam, enquanto os ímpios sempre são destruídos. Porque Deus, várias e várias vezes, visita este mundo com juízo. E todas essas visitações do juízo de Deus na história apontam para o juízo final. Então, às vezes, até pode parecer que os ímpios estão prosperando nos seus propósitos, enquanto os justos são destruídos. Mas seja num dos muitos juízos de Deus que ocorrem ao longo da história, seja no juízo final, chegará um momento em que Deus fará diferença entre os justos e os ímpios, entre aqueles que obedecem à sua lei e aqueles que se rebelam contra os seus mandamentos. E nós temos certeza disso por aquilo que o versículo 6 diz. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer aqui tem o sentido de que Deus aprova e de que Deus recompensa o estilo de vida dos justos. Novamente, caminho aqui no sentido figurado. Caminho representando o estilo de vida. Deus, o Senhor, aprova e recompensa o estilo de vida dos justos, que vivem em obediência a Ele. E este mesmo Deus fará perecer e destruirá todos aqueles que vivem um estilo de vida que despreza a sua lei. Antes de nós concluirmos, nós temos que reconhecer algo muito importante aqui. Nós temos que reconhecer que não é por nós mesmos que nós obedecemos à lei de Deus. Nós temos que reconhecer que não é por nós mesmos
que nós encontramos prazer e felicidade na obediência à lei de Deus. A verdade é que se nós dependêssemos de nós mesmos, jamais teríamos prazer na lei de Deus. Se os nossos corações não tivessem sido transformados pelo Espírito Santo, jamais teríamos prazer na lei de Deus. Se as promessas da nova aliança de que aquele coração de pedra seria trocado por um coração de carne e que nesse coração de carne seria escrito a lei de Deus, no sentido de que seria o desejo nosso interior obedecer à lei de Deus, jamais teríamos prazer na lei de Deus. Se dependêssemos de nós, jamais chegaríamos a querer obedecer à lei de Deus. Se dependêssemos de nós, jamais seríamos bem-aventurados. Jamais seríamos felizes. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente é bem-aventurado e feliz. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente jamais andou segundo o conselho dos ímpios, jamais se deteve no caminho dos pecadores e jamais se assentou na roda dos escarnecedores. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente encontrou todo o seu prazer e felicidade na lei do Senhor. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente meditou na lei de Deus de dia e de noite. Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, foi o único ser humano, foi o único descendente de Adão que cumpriu ou cumprirá este salmo com perfeição e em toda a sua extensão. Estritamente falando, só Jesus é o bem-aventurado. Estritamente falando, só Jesus é aquele que é feliz. Nós, como discípulos de Jesus, voltando àquela citação que nós fizemos antes de João, aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou, nós, como discípulos de Jesus, apenas seguimos os seus passos. Ele foi o pioneiro. E nós vamos atrás dele. Nós apenas imitamos o seu estilo de vida. E mesmo que por vezes percebemos as nossas imperfeições e falhas, os nossos pecados e desobediências, mesmo que por vezes percebemos que nem sempre nós encontramos o nosso prazer na lei de Deus, que nem sempre estamos meditando na lei de Deus dia e noite, que às vezes nós andamos segundo o conselho dos ímpios, quando percebemos que às vezes nós paramos, nós nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos até mesmo com os escarnecedores. Quando percebemos essas nossas imperfeições e falhas, pecados e desobediências, ainda assim nós continuamos firmes, com fé perseverante, confiando no perdão daquele que nos justificou diante de si mesmo com base na obediência perfeita do seu Filho e do sacrifício perfeito de Jesus, que Jesus ofereceu na cruz a nosso favor. Porque aqui está algo que a gente também deve entender. Para que nós fôssemos salvos, não bastaria que Jesus oferecesse a sua vida como sacrifício por nós. Isso é apenas metade do serviço, por assim dizer. Porque nós não devíamos a Deus apenas os nossos pecados. A nossa dívida para com Deus não era apenas os nossos pecados. Essa era a dívida negativa que nós tínhamos para com Deus. Nós tínhamos também uma dívida positiva. Essa dívida positiva é apresentada em Eclesiastes. O dever de todo homem é obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos. Nós devíamos a Deus
uma obediência perfeita aos seus mandamentos e nós devíamos a Deus os nossos pecados. Se Jesus simplesmente morresse pelos nossos pecados, ele teria pago parte da dívida, ele teria pago a parte da dívida que diz respeito aos nossos pecados. Mas ainda assim nós continuaríamos devendo a Deus uma vida perfeita. Ainda faltaria a dívida da vida justa. E é por isso que antes de morrer em nosso lugar, Jesus teve que viver em nosso lugar. Antes de morrer a nosso favor, Jesus deveria de viver a favor de nós. Para que, em adição ao perdão dos pecados, nós recebêssemos a sua justiça. Deste modo, Jesus pagou a nossa dívida dupla para com Deus. A justiça que ele conquistou em vida se tornou a nossa justiça, e a sua morte conquistou o perdão dos nossos pecados. Toda a felicidade e prazer que experimentamos nesse mundo e que experimentaremos no mundo vindouro, devemos não a nós, mas a Jesus. E é por termos sido feitos bem-aventurados em Jesus e por Jesus que nós seguimos os seus passos em obediência a este salmo e em obediência à lei de Deus. E será com essa fé obediente que quando nos defrontarmos com as nossas falhas e pecados e com os sofrimentos e tristezas e tribulações dessa vida, nós ouviremos o próprio Senhor Jesus nos dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Porque ao falar essas palavras, Jesus estava pensando no homem e na mulher que obedecem esse salmo. Todos querem experimentar a felicidade, mas o que a maioria das pessoas não percebe e não quer perceber é que a verdadeira felicidade está na obediência à lei de Deus. É somente na obediência à lei de Deus que surge como fruto da fé em Jesus que nós podemos experimentar toda a gama de prazeres e felicidades que Deus tem para nós e que Ele nos promete na sua palavra. É somente na obediência à lei de Deus que surge como fruto da fé em Jesus que nós podemos cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós e assim encontrar realização pessoal. Não busque a felicidade e o prazer no pecado, porque então você vai encontrar apenas a morte e a destruição. Você não vai subsistir com Deus no juízo, você não vai vencer com Deus no juízo. Pelo contrário, você será derrotado por Deus no juízo. Se você buscar a felicidade e o prazer através do pecado. Não planeje a sua vida segundo os mesmos princípios que os ímpios usam. Não se aconselhe com os ímpios sobre como você deve agir nas mais variadas circunstâncias. Não busque conselho com eles, porque tudo que eles podem te aconselhar é desobedecer a lei de Deus. Eles nunca vão te aconselhar a obedecer a Deus. Eles sempre vão dizer, bom, se eu estivesse no seu lugar, eu mentiria. Se eu estivesse no teu lugar, eu enganaria, eu roubaria. Se eu estivesse no teu lugar, eu adulteraria. Isso é tudo que eles podem fazer.
Isso é todo o conselho que eles conhecem. Eles só conhecem o conselho do pecado. Não se ajunte com os escarnecedores que, com orgulho arrogante e prepotente, pecam contra Deus como se Deus não existisse e nem os fosse julgar e castigar. Encontre o teu prazer e felicidade na obediência à lei de Deus e você não apenas prosperará em tudo o que fizer, como também experimentará felicidade e prazer que são eternos junto a Deus. Procure a felicidade na lei de Deus, não no pecado, porque Deus abençoa os justos e destrói os ímpios. Busque ser feliz a todo custo. Busque a felicidade a todo custo. Obedeça à lei de Deus a todo custo. Procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos, mas destruirá os ímpios. Amém.